amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast Mais Fute, 24ª edição, aqui diretamente para todos que estão nos acompanhando. Eu sou Ramon Araújo, um dos seus apresentadores, estou com ele, o grande, o maravilhoso Fred Mercury da Paraíba, Leonardo Abrantes. Muito obrigado pela introdução maravilhosa, Ramon Araújo. O Fred Mercury prateado. Prateado da Paraíba. Exatamente. Que isso, hein? Tem que respeitar. É assim que eu me comporto aos sábados de festas em João Pessoa. Então, estamos aqui para mais um episódio do podcast Mais Fute. Uma satisfação enorme estar ao seu lado aqui. Número muito especial, Leonardo. Número muito especial, o número de Kobe Bryant. Exatamente. Número de Lauri Markkanen. Aproveitar que a NBA voltou, né? São geralmente mais férias do basquete, né? Uhum. São goleiro Cássio também. Grande goleiro Cássio já usou a 24 também. Gabriel Martinelli também já usou uma época. Também. Né? Você já foi 24 no número da chamada? Então, Leonardo Abrantes, nunca fui. Eu sempre ficava ali entre 23 e 25. 24 especificamente eu nunca fui. Você acredita? Por quê? Não sei dizer, Leonardo Abrantes. Sempre tinha alguma outra pessoa que começava com R e alguma letra antes do M. Mas é muita coincidência, Rafael, né? Por exemplo. Sempre tinha um Rafael na sala. Aí eu sou Ramon. O F vem depois do... Mas sério? Vem antes do M. É porque eu já Por fui... incrível que pareça. Eu já fui o número 24 em duas ocasiões. Olha aí. No 6º ano e no 8º ano era o número 24. Sempre tinha resenha, né? A galera Não, com certeza. Foi um pouco traumático, até diria. Sempre quando você é assim... Quando eu tinha 11 anos, aí todo mundo falava... Não, todo mundo... Pior que quando eu tinha 11 anos eu não fazia a menor ideia do que significava isso. Aí todo mundo começou a me zoar, eu fiquei bem triste, mas depois Ficou depressivo, Leonardo? É, fiquei um pouquinho. Que é isso? Não, mas a gente superou depois. Aí quando foi no 8º ano já... Ah, esquece, é bom. As professoras chegavam, 24, que tristeza, viu? Olha aí, tá vendo? Mas acontece, gente. Acontece, faz parte. Mas eu fui 24 duas vezes, mas depois era sempre 19, 18. Eu tô falando sério, não tô arranhando, não. Eu sempre ficava entre o 25 e o 23 ou um pouco mais à frente. Porque, como eu falei, sempre tinha na turma um Rafael. Não, é porque o R geralmente é mais pro final, não é? Às vezes tinha uns 3 Lucas, aí os 3 Lucas ocupavam as vagas suficientes. Sempre tem um Lucas na sala. Uns 3 Gabriel. Interessante que eu estudei numa turma que Acho que a gente tem que conversar mais com... Você que é um homem cristão de Deus. Sim, perfeito. A gente tem que conversar o quanto a igreja conseguiu contribuir com a questão de nomes. Não, com certeza. A questão nominal agora, é muito forte. Isso é um ponto interessante. Os pais, eles têm que ter muito cuidado na hora de botar o nome dos filhos. Porque, veja bem, né? Você quando vai colocar o nome de algum personagem bíblico, de algum santo, você tem que garantir que aquela criança... ela vai receber uma formação adequada e futuramente não vai estar fazendo coisas, né? Porque, veja só, outro dia desse a gente presenciou aí, aqui eu tenho no bairro do Castelo Branco, assim, é famoso ele. Bairro do Castelo Branco. Tem um Abraão que se viciou em drogas, então veja, né? Às vezes você vê assim os negócios, você tem que tomar cuidado com isso, porque você tem que botar o nome da criança, mas você também tem que garantir que a educação dela vai ser... bem feita, né? Exatamente. Daqui a pouco tá aí o negócio esculhambado com o nome dos personagens bíblicos dos santos, aí também não dá, né? Lá em São Bernardo, onde eu morava, tinha um cara que ele era conhecido como Noé. Olha aí. Noé. E o pior é que ele... Noé era o nome dele. Não era o nome dele. Era um apelido só. É interessante, eu tenho a pelada da Jogue Fácil, lá é uma pelada bastante bíblica, né? A gente tem a presença, já teve uma pelada lá que tem a presença de um cara chamado Moisés, aí tinha Abraão, tinha Gabriel, tinha Rafael, tinha Miguel. Assim, só personagens bíblicos. Você via lá, a pelada era uma bênção. Era um passe assim. O Moisés... E o Papa João Paulo... Exato, sempre presenciando. O Moisés ia dar um passe pra alguém, aí abria-se assim, parecia um mar vermelho. Os marcadores abrindo, ele enfiava a bola por dentro. Era um negócio incrível. Com certeza. E falando sobre Mar Vermelho... Olha só. A gente, puxando aqui o gancho... Com certeza. A gente vai falar sobre quem, Ramon? Vamos falar sobre a raposa, o grande campinense. Ela não tava morta, não? Então, Leonardo Abrantes... Não mataram a raposa? Mataram, mas ela ressuscitou agora para poder fazer parte... Veja como o programa hoje está bíblico, Leonardo Abrantes. Meu Deus, ressuscitou depois de 3 meses. Exatamente. A raposa... Um delay aí. Exato. Nós tivemos aí as eleições para presidente pro próximo biênio do Campinense. E assim,
Biênio é uma palavra que o príncipe do Cudairo falaria. Do Cudairo, né? Buenho. Não é? Sim, maravilhoso. E aí, eu posso falar pra você que... melhor do que a Fazenda, eu tô sendo bastante sério, e o Big Brother foi as eleições para presidente do Campinense. Deu mais fofoca, mais babado e mais repercussão também. Exatamente. Mais do que a saída da Raquel Charazade da Fazenda. Tô dizendo a você? Pois é. Confusão grande lá. E, cara... Foi eleito o presidente do clube, né? O novo presidente do clube. Rômulo Leal, que já foi presidente anteriormente. E aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre como foi esse processo, o que a gente espera do Campinense e também quais são as expectativas um pouco para o Campeonato Paraibano, positivo, que vai ser extremamente importante para o clube. E é a assim, única coisa que vai jogar, então exato. Tem que dar valor. Vai ser a principal competição, a competição da vida. E aí é aquele negócio, meu amigo, você já começa com o famoso kit, né, Léo? É o kit fode, exatamente. Se não ganhar, o paraibano tá lascado. Tá muito lascado. E falando em título, a gente vai conversar um pouquinho também sobre a corrida pelo título no Campeonato Brasileiro da Série A. Né? A gente está chegando aí na reta final. A gente vai falar não só sobre o título, mas também a tentativa de algumas equipes, aí, incluindo uma que você conhece muito bem, de se livrar do rebaixamento, que inédito, né? Então, assim... A briga pelo rebaixamento, acho que talvez até umas 2 rodadas atrás, ela estava extremamente complicada, né? Porque acho que até o décimo... Não, tá bastante confuso, mas até o 10º colocado, não, 12º mais ou menos, tava tudo muito perto ali da zona de rebaixamento, a questão da pontuação. Ainda tá próximo, mas agora uns clubes que estavam ali mais perto conseguiram algumas vitórias, empates, esse é o principal, esse é o principal ponto do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque... Se uma equipe ganhar um jogo e a outra perder, já encostou de novo. Exato. A diferença do Santos e do Vasco para o Bahia, por exemplo, é de 4 pontos. Então, se tiver um confronto direto, já vai tirar essa diferença. E aí o cenário muda de novo. E tem várias equipes que estão empurrando o campeonato com a barriga. Sim. Que estão por ali, sabe? Tipo o Corinthians, Internacional, que na minha opinião não tem a menor chance de cair. Não cai. Eu acho que pelo menos o Inter não cai. O Corinthians, se não abrir, não entender a situação... Muito difícil, cara. Cara, mas é porque o problema do Corinthians é justamente isso. O Corinthians empatou com o América Mineiro dentro de casa. O América Mineiro que é o lanterna do campeonato. E aí você vê, o Corinthians vai ter confrontos ainda complicados. Vai enfrentar agora, o Santos enfrenta agora o Coritiba, mas, salvo engano, a próxima rodada é Santos e Corinthians, é um clássico. Direto, né? E aí, quer não confronto direto. Eu vejo assim, que tem algumas equipes que se não se atentarem ao campeonato, podem acabar se complicando nessa reta final. Eu acho que hoje a briga principal tá ali entre Goiás, Santos, Vasco. Eu vou tirar um pouco o Bahia agora desse momento, porque o Bahia entrou numa sequência muito boa. Mas eu acho que essas 3 aí estão brigando diretamente para quem vai escapar dessas 3 aí. Enquanto na parte do título, a gente tem o Botafogo, né? Como se fosse a corrida maluca. Um monte de gente atrás de pegar o pombo. Exato. Todo mundo atrás do Botafogo ali para ver se consegue alcançar. O Flamengo agora já com a chegada do Tite, já conseguiu uma sequência de 2 vitórias. Temos o Bragantino aí que vem apresentando um futebol maravilhoso. Mas assim, Léo, é aquele negócio. Sendo bastante sincero, a emoção do campeonato tá na briga na parte de baixo. Né? A briga da parte de cima talvez fique mais emocionante caso o Botafogo não conseguir alguns resultados aí em sequência. Mas, até então, o Campeonato Brasileiro, como nos últimos anos... Tá meio sem graça, vamos ser sinceros. Como nos últimos anos, a briga está sendo mais interessante na parte de baixo do que na parte de cima. Lembrando que o podcast Mais Fute está disponível no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast, aonde você quiser, meu amigo. No youtube.com/maistv você encontra também os nossos rostos. Maravilhosos. Também no Spotify disponível com vídeo. Ali, ó, quebrando patamares, viu? Demais. Não tem ninguém aqui na Paraíba que tem vídeo no Spotify. Não tem e a gente tá aí pra quebrar tudo. Nunca terá, porque se tiver eu vou derrubar. A gente é pau, pedra e o fim do caminho. É isso. Exatamente. E aqui a gente vai tentar sempre trabalhar o esporte de uma forma muito tranquila, de uma forma muito profunda e sempre levando muita informação e conteúdo para todo mundo. Claro, com certeza. Porque aqui a gente é mais conteúdo, é mais qualidade e é mais futebol, né? Isso. Esse é o Mais Fute, Ramon. Positivo e operante. Vamos embora. Bora.
falar sobre o nosso queridíssimo Campinense. Teve umas eleições muito interessantes nesse último fim de semana. Maravilhoso. Que coroaram Rômulo Leal pelo próximo biênio de 2024 e 2025. Ele é o novo presidente do Campinense, vai assumir o lugar do Danilo Maia, que na verdade já tinha sido disposto do cargo, depois de reprovar por questão de contas do clube. Mas agora fica a dúvida no Campinense do que vai acontecer com a equipe, porque é uma nova gestão, vai ter um novo treinador a partir de agora, vai ter um novo elenco, conselheiros novos foram eleitos. Positivo. Então, é muita novidade chegando numa equipe que está em terra arrasada, eu diria, não é? Exatamente, Léo. Assim, o momento, para qualquer um que assumisse, ia ser um momento extremamente complicado para o presidente do clube, né? Um momento realmente de crise, onde a equipe não tem uma divisão nacional para disputar, apenas o Campeonato Paraibano. De certa forma, isso atrela toda uma responsabilidade à gestão de tentar, nesses próximos 2 anos, trazer o Campinense novamente para o cenário nacional do futebol brasileiro. E isso é uma responsabilidade que não é fácil. E aí, meu amigo, você já começa com uma pressão dobrada, porque o Rômulo Leal, ele já foi presidente do Campinense numa oportunidade, ali em torno de 2010, salvo engano, enfim. E aí, a gestão do Rômulo, ela foi atribuída como uma má gestão naquele período, né? A torcida não tem boas lembranças, principalmente dos desempenhos do Campinense naquele período, com a presidência do Rômulo Leal. A gente viu a discussão que aconteceu depois da eleição do Rômulo Leal, de como a torcida, o carinho da torcida. Exato. A torcida sempre muito carinhosa, muito compreensiva também. E assim, eu não tiro o mérito deles, porque realmente, né? É meio chato você ver algo que foi ruim para sua equipe, para o seu clube. Sim, clube que você tanto ama, e voltar, né? Principalmente num cenário tão conturbado que tá. Não, então, quer queira, quer não, você fica com a última visão do que ficou, né? A última lembrança do torcedor é justamente da última passagem do Rômulo. E aí, quer queira, quer não, faz parte da visão do torcedor ter esse pessimismo, né? Essa expectativa talvez ruim da gestão. Porém, aí também é uma oportunidade para o Rômulo tentar fazer um novo trabalho e fazer um trabalho agora com melhores resultados. O grande problema para mim, Léo, e aí no meu ponto de vista é isso que pode atrapalhar o Rômulo, é de certa forma ele não se atentar para as necessidades do clube nesse momento. Eu acho que ele não pode deixar, primeiramente, de buscar um planejamento para esses 2 anos. Tudo bem, você tem uma certa rejeição por boa parte da torcida, mas também tem as pessoas que estão com boas expectativas para a gestão dele. E é você saber separar as coisas. Vai existir uma pressão a mais, principalmente por conta da situação atual do clube, porém, pelo menos pelo que a gente já viu aqui, eu dei uma pesquisada na internet, o próprio Rômulo já tem 4 nomes de treinadores aí engatilhados, que ele pensa para trazer para o clube. Então, é ter esse trabalho, agora já foi eleito, é ter tempo para poder trabalhar, planejar quais serão as expectativas, qual vai ser o grupo que vai ser montado, toda a projeção para o ano que vem. Não vai ser fácil, porque a gente vai trazer a lista dos clubes que estão aí disputando a primeira divisão do Campeonato Paraibano do ano que vem, e a gente tem uma lista extensa de clubes que querem ganhar o título. E aí é que é o ponto. Nós temos aí o Botafogo, que faz anos que não ganha o título, e existe uma pressão da torcida para voltar a ganhar. Nós temos o 13, que é o atual campeão, e tem toda uma preparação para a disputa da Série D deste ano. Nós temos o Souza, que já vem batendo na trave aí nos últimos anos, querendo o título. E assim, já que você disse esses 3, para mim, esses 3 são os que vão tomar a frente pelo título. Vão brigar pelo título. Eles chegam, de certa forma, como favoritos, né? Com certeza. E nós temos Botafogo mais por ser o Botafogo do que necessariamente pelo desempenho que ele tem. É um time que joga a Série C, que tem mais poder financeiro, estrutura aí aqui no estado. Nós temos também aí, já trazendo, o próprio Nacional de Patos, que nós tivemos a conversa com o Leônidas, que é o diretor do clube. Que se manteve no cargo. E já falou que a intenção do Nacional de Patos é chegar forte para o Paraibano e buscar novamente o título
E se não o título, pelo menos a vaga na Série D do ano que vem. Ele já tinha ressaltado aqui na entrevista pra gente, ele deu em primeira mão pra gente falando que o Nacional de Patos ia tentar manter 70% a 80% desse elenco. Exatamente. Então a gente pode esperar. O Nacional de Patos, inclusive, isso até diria que é uma crítica, o Nacional de Patos ainda não se movimentou nessa pré-temporada, né? Nessa off-season. Off-season, né? Sabe? Então, o Nacional de Patos ainda não se movimentou. É uma das equipes que já foi eliminada da Série D há um tempo. Outras equipes já estão se movimentando, como Botafogo, como 13, como Souza. Não ironicamente, os 3 principais. Né? Até mesmo São Paulo, até mesmo o Serra Branca, já é uma equipe que já apresentou um projeto para a próxima temporada já faz um bom tempo já. Então, a gente falta ver isso no Nacional de Patos e também agora falta ver no Campinense. Obviamente tinha toda essa questão envolvendo a presidência, mas agora tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não tem que esperar depois de acabar o ano, depois do feriado, né? Não. Enfim, tem que aproveitar agora. Tem que ir lá durante o Natal, durante o Ano Novo, tá preparando, porque vai ser uma temporada muito importante para o Campinense. Eu até julgo dizer que esse momento é o momento talvez mais importante da preparação para o ano que vem, porque as equipes que acabam se movimentando antes, que começam a se planejar antes, existe essa tendência também de chegar mais preparada para a competição antes, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, como a gente falou, nós temos essas 3 principais equipes, Souza, 13 e Botafogo, vamos dizer assim, na secura pelo título. Nós temos o Nacional de Patos também querendo a classificação para a Série D e buscando o título também. Nós temos o próprio São Paulo Cristal, que já nos últimos anos vem apresentando uma estrutura, um crescimento, uma evolução muito grande na gestão. Chegou à semifinal do ano passado, não à toa. Nós temos o próprio a própria equipe de Serra Branca se estruturando cada vez mais para se tornar uma equipe com maior estrutura, chegando, alçando maiores voos dentro do Campeonato Paraibano, dentro do cenário paraibano. E aí nós temos aí as chegadas de novas equipes, como o Atlético de Cajazeiras, nós temos o Pombal também chegando. Então, tudo para ser uma competição muito mais difícil do que já foi nesse ano. E aí a responsabilidade cai em cima da gestão com essa responsabilidade. É a única competição. E o 13 soube fazer isso muito bem nessa última temporada. E depois de um ano mal sucedido, vamos dizer assim, o 13 no campeonato de 2022, ele não teve o mesmo sucesso. Não. Ele não teve a mesma capacidade. Inclusive ele foi eliminado antes da semifinal. E foi um campeonato, assim, muito... Assim, a exibição do 13, o desempenho do 13 durante todo o campeonato paraibano do ano de 2022 foi bastante, assim, lamentável. Foi. Então, o momento que o Campinense está vivendo atualmente, o 13 também já viveu. E eu acho que é sempre muito complicado a gente ver esse cenário, porque é muito difícil de você dar continuidade a projetos e tudo mais. Principalmente nessa época de estadual, é muito comum muitos jogadores irem para outros locais, principalmente Sul e Sudeste, porque é onde se concentram mais equipes. Então, por exemplo, tem jogador aí que vai preferir jogar no Santo André, vai preferir jogar no São Bernardo do que vir para um Botafogo. A gente conversou aqui até mesmo, acho que, se não me engano, foi nos bastidores, né? A gente conversando nos bastidores com o Vinícius Xavier, o ex-auxiliar do sobre Botafogo. Como essas equipes aí, muitas vezes, elas oferecem muito mais a um jogador, a uma comissão técnica. E até a questão, a gente citou aqui nos bastidores sobre essa questão, né? Hoje em dia, infelizmente, no futebol brasileiro, você tem que lidar muito grande com essa pressão por parte da torcida, e às vezes uma pressão até exagerada, né? De ameaças, né? De violência. E às vezes o jogador de futebol, ele prefere, por exemplo, às vezes jogar num time que tem uma torcida menor, um time às vezes de menor expressão, mas que vai oferecer ali condições para que ele possa receber bem o seu salário, receber em dia, dar toda uma condição, né,
de boa vivência para sua família. E aí, por exemplo, equipes como equipes do Norte, e aí ele até falou sobre isso, né? Equipes do Norte que estão surgindo agora dentro do cenário nacional, que estão começando a se desenvolver agora, se tornam bastante atrativas para esses jogadores, porque lá vai receber em dia, vai ter uma pressão menor da torcida e vai poder desfrutar mais do seu futebol. Não é que ele quer viver, ele quer fugir da pressão. Exato, é porque é uma questão relacionada até mesmo, eu diria, saúde mental. Saúde mental, segurança. Também. Então, aqui, por exemplo, nos grandes centros, vamos pensar aqui, por exemplo, aqui do lado, em Pernambuco, em Recife, a gente tem 3 equipes de massa. É sempre muito mais difícil você lidar com essa pressão. E ninguém é obrigado a lidar com isso. Obviamente faz parte da profissão, mas a gente vê aí muitos casos de violência, a gente vê muita relação tóxica entre diretoria e torcedores. Perfeito. De ambos os lados. Então, a gente acaba realmente pensando por esse lado, de que o jogador tem que priorizar a vida dele, a saúde dele, a família dele. Exato. Então, e eles são seres humanos, assim como a gente. Então, não tem diferença. Então, assim, só puxando de volta essa questão do Campinense... Sim. Mais do que o Campinense sonhar com o acesso, quer dizer, sonhar em conseguir terminar entre os 2 primeiros colocados e conseguir, assim, uma vaga para uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste, em todas as competições que uma boa campanha no Campeonato Paraibano oferece, o Campinense ele tem que se projetar, ele tem que criar o seu projeto. Por exemplo, o presidente não tem o biênio, então vamos traçar um projeto, vamos ver, vamos falar assim, vamos procurar sentar junto ao lado do diretor de futebol, vamos traçar aqui um perfil interessante para a gente trabalhar, vamos traçar uma meta de jogadores, vamos trabalhar com jogadores jovens, vamos trabalhar com... pode trabalhar com jogadores jovens, como pode trabalhar com jogadores experientes. Então, você tem que ter esse projeto em mente, porque ele é muito importante para ele te nortear quando você estiver bem. Muito se fala sobre questão financeira, né? Eu já vi vários comentários assim, até mesmo comentários aqui do Mais Fute, falando que se você ganha tanto numa divisão e vai ganhar muito mais que o dobro na outra divisão, não tem realidade. Foi justamente numa questão que eu tinha comentado uma vez do Botafogo, que o Botafogo ele tinha que pensar mais relacionado a um projeto de estrutura do que necessariamente a um acesso de Série B. Sim. A questão de pensar um projeto é justamente para um Campinense, para um 13, para um Botafogo conseguir se articular com o que ele tem, para que quando ele tiver o dobro, o triplo, o quádruplo, ele realmente manter essa estrutura e manter essa capacidade de investir corretamente e de uma maneira saudável. Então, por mais que a realidade do Campinense atualmente seja muito complicada, essa nova diretoria tem o papel e tem a função de manter a equipe de uma maneira saudável. Perfeito. Por mais que daqui, 2 anos... Vamos supor que o Campinense esteja jogando uma Série C, sonho. Daqui 2 anos esteja jogando uma Série C, o faturamento vai ser muito maior, a renda do clube vai ser muito maior. Mas esse faturamento e essa renda tem que estar de acordo com projetos estabelecidos quando a equipe estava mal, ganhando pouco no Campeonato Paraibano. Não é porque a equipe ganha pouco que ela precisa entregar pouco. Ou ela precisa estar sempre se colocando à frente e se superando cada vez mais, independentemente da sua capacidade financeira do momento ou não. Então, fica esse desafio aí para a presidência atual, né? É um desafio gigantesco, sem sombra de dúvidas nenhuma. Até porque, a partir de agora, é que vai começar mesmo pega para capar. Ele vai assumir dia 1º de novembro. Já tem esses 4 técnicos em mente. Provavelmente tem uma lista de preferência entre esses 4 aí, né? Uma preferência da própria direção. E aí eu acho que a partir disso é como você falou, Léo, sentar juntamente com o diretor executivo, junto com a presidência, a própria comissão escolhida, fazer a montagem do elenco. Eu acho que o Campinense é um clube atrativo para quem... Sem dúvida. Quem gosta realmente de futebol. Campina Grande também é uma cidade muito boa de se viver, morar. E aí é você ter
ter o que oferecer. É uma equipe que já foi campeã do Nordeste, uma equipe que já disputou Série B do Campeonato Brasileiro. Série C recentemente. Série C, enfim. Então, tudo isso são fatores atrativos para você atrelar ao clube, a ida de algum jogador, alguma competição para o clube. E é claro, é montar o projeto em vista disso, do desenvolvimento. A gente toca muito nessa tecla do projeto. Eu já escutei até uns amigos, enfim, eu fiz até um questionário uma vez, depois daquele seu comentário, sobre a questão de ser mais importante o Botafogo ter um projeto de futebol do que, às vezes, conseguir o acesso à Série B. E teve muita gente que não quero saber de projeto, eu quero acesso. Ou muita gente também, Ramon, meio que desistiu de acreditar. Falando assim, essa diretoria não vai fazer nada não. Ou o Botafogo não faz isso não. Onde já se viu pensar projeto, tem que eliminar esse pensamento. Porque isso é um pensamento amador, gente. É um pensamento amador. Dentro do futebol, entenda. As pessoas têm que entender que dentro do futebol atual, as coisas mudaram. Muitas coisas mudaram e muita coisa evoluiu. Olha o Fortaleza. Pô, velho, as pessoas precisam entender isso. Fortaleza não jogava com o Botafogo? Jogava com o Botafogo, Série C. O Amazonas, gente, o Amazonas tem 4 anos de existência. Nós estamos em 2023. O Amazonas foi criado em 2019. 19, gente. O Amazonas vai disputar a Série B. Campeão da Série C agora, esse último final de semana. Cuiabá. Eu vou falar o quê mais? Eu tava conversando com um amigo meu, ele falando, mas o Botafogo tá há 10 anos aí na Série C. 11 agora. Aí 11, né? Aí eu falando sobre essa questão de que tem que olhar exemplos como o do Fortaleza. Ele, mas Fortaleza é um exemplo muito distante porque a cidade de Fortaleza é muito atrativa, tem mais pessoas, a economia é maior, o time do Fortaleza tem mais torcida. Aí eu fiz, então me explica o Juventude, que o Botafogo ganhou na final da na Série D, o Juventude tá lá disputando a Série B, brigando para subir para a Série A. Disputou a Série A. Exato. Me explica outros clubes que também passaram pelo campeonato, tem torcida. A Chapecoense mesmo. Vai dizer que a Chapecoense tem mais torcida que o Botafogo? A cidade de Chapecó é desse tamanho. A Chapecoense foi campeã da Sul-Americana. Infelizmente, teve a tragédia e tudo mais, mas enfim. Então, jogou Libertadores. Exato. Temos exemplos claros de que uma gestão com projetos funciona. O que falta é os diretores dos clubes paraibanos. Eu falo esse exemplo aqui do Botafogo, mas os clubes paraibanos precisam entender que o futebol mudou, que é preciso se modernizar. Não à toa, eu não duvido. E aqui, frase para botar corte. Aí, Leonardo Abrantes, fazer um corte. Eu vou fazer. Fazer um corte. Não se impressione se clubes como São Paulo Cristal, Serra Branca e outros se desenvolverem e estarem disputando daqui a algum tempo Série C, ganhando campeonatos paraibanos, porque são equipes que estão demonstrando ter projeto, ter gestão, ter realmente um pensamento de evolução. Não se impressione de clubes assim, que estão surgindo agora, estão começando a crescer e se desenvolver, desses clubes em alguns anos estarem dominando o cenário do futebol paraibano. Você quer um exemplo aqui na Paraíba? Pode dizer. Me diz qual é a principal equipe feminina aqui da Paraíba. VF4. Exatamente. Não se impressione, gente. Eu tô falando isso sério. Não se impressionem. Porque equipes com projeto, não à toa. Olhem para Recife. Olhem para Pernambuco. Desgraça. Pernambuco hoje tem 2 principais equipes no cenário nacional. As 2 principais equipes hoje de Pernambuco se chamam Sport de Recife, que é uma equipe tradicional, mas a segunda é Retrô. Não é Náutico, não é Santa Cruz, entendeu? Não é Salgueiro, é Retrô, uma equipe totalmente estruturada com um projeto estabelecido, uma equipe recente, atrelada à universidade lá do Recife, que surgiu, tem todo o desenvolvimento, um planejamento de crescimento, tá batendo na trave aí na Série D, mas daqui a pouco vai estar disputando na Série C, eu não tenho dúvidas disso, vai ganhar também o campeonato pernambucano em breve. Porque são equipes que estão se desenvolvendo. 2 anos seguidos na final, né? Exato. São equipes que estão com projetos, se desenvolvendo, crescendo, entendendo as evoluções que aconteceram no futebol e se estruturando para isso. Só dando um exemplo do que a gente fala sobre projeto e o que a gente pede tanto que o Campinense e o Botafogo façam. Projeto é você traçar metas e também colocar... meio que traçar objetivos, mas também como você vai alcançar esses objetivos. Então, o que a gente imagina, por exemplo, de um projeto? Vamos pensar aqui numa realidade, pensando em Palmeiras. Pensar em Palmeiras, que na minha opinião
é o principal projeto do país, que é o seguinte: Palmeiras não gasta dinheiro com medalhões. Isso já é um primeiro passo. Palmeiras investe diariamente, todos os anos, na base. A base do Palmeiras virou a mais bem-sucedida do país. Tem ganhado quase tudo, basicamente. Ganhado quase tudo, ou chega tudo na final. Aí, ou seja, o que o Palmeiras também prega? O Palmeiras prega um estilo de jogo. Então, o estilo de jogo do Abel Ferreira já é um negócio que foi pensado na contratação dele. É um negócio também que esse estilo de jogo foi algo que o Palmeiras pensou quando trouxe, por exemplo, Filipão, Mano Menezes, que é um estilo que tenha uma forte parte defensiva, mas também uma transição muito forte, um jogo de velocidade, que é algo que o Palmeiras instaurou nos últimos anos, com o Filipão, até mesmo com o Cuca, tinha um pouco desse estilo. Então, quando você prepara um projeto, você designa funções e designa objetivos que você pode chegar. Ou seja, minha meta é ter mais jogadores de base. Eu conseguir arrecadar dinheiro. O futebol é muito isso, arrecadar dinheiro. E uma das principais formas é você criando base, é você criando jogadores. E aí, você pode traçar esses objetivos também com um treinador. Você pode traçar esses objetivos a longo e a curto prazo. Então, quando você estabelece isso e você fala assim, nós queremos isso, isso e isso, e vamos fazer dessa forma. Acabou, é isso. E isso é algo que só existe com profissionalismo e com profissionais capacitados. É um ponto até interessante, Léo, porque às vezes os clubes, e aqui é uma realidade mesmo, às vezes os clubes eles não têm essa compreensão por conta da gestão. Às vezes o clube não quer investir em marketing, não quer investir em sócio-torcedor, porque não consegue entender isso, não consegue entender que essas coisas vão contribuir diretamente para o desenvolvimento do clube. Olhem os clubes da Paraíba hoje em dia. Sendo bastante sincero, olhem os clubes da Paraíba, principalmente, eu vou dizer os três principais: Campinense, 13 e Botafogo. Você, como torcedor desses clubes, você se sente atraído a se tornar sócio torcedor desses clubes? O que esse clube lhe favorece para se tornar um sócio torcedor? Entende? É isso que eu estou falando. O clube não pensa nesse marketing, no que pode trazer através de um plano de sócio-torcedor, através de uma estruturação, de todo um desenvolvimento, para atrair o próprio torcedor para dentro dos estádios. Os estádios da Paraíba estão cada vez mais vazios. E eu digo isso sem medo de hesitar, estão cada vez mais vazios. Né? É preciso criar essa identificação do torcedor com o clube e criar também metas para que possam e planos de desenvolvimento para que possa trazer mais o torcedor para dentro da equipe, né? Para acompanhar o time mais de perto, né? Até mesmo para se desenvolver mais o futebol de base das equipes, o futebol profissional das equipes. Tudo isso em vista do desenvolvimento dos clubes paraibanos. Eu não tenho dúvida, os clubes paraibanos têm um grande potencial para se destacarem no cenário nacional. Não tenho dúvidas disso, até mesmo porque a Paraíba é um bom lugar de se viver. Então, para vocês ter essa atração dos atletas, é um local muito bom e favorável para isso. Nós temos rivalidades dentro do cenário paraibano, mas é preciso que os gestores dessas equipes entendam que o futebol se modernizou e é preciso também, junto com o futebol, evoluir. Acho que o melhor exemplo aqui da Paraíba, eu diria, é o Souza. A gente conversou com o Aldeone e ele comentou o quanto, por exemplo, algo simples, eles pagam os funcionários. Isso já é a base de tudo. De você conseguir se controlar financeiramente e ter um projeto, entendeu? O Aldeone até falou aqui o quanto ele quer que o Souza chegue no título paraibano e chegue também a fases mais seguintes da Copa do Brasil. E isso já é um objetivo. E ele está traçando cada temporada isso dessa maneira e melhorando a cada ano, né? Talvez um ano possa ser pior, mas querendo ou não, o Souza é o que apresenta atualmente na Paraíba o melhor projeto. E a gente bate muito nessa tecla porque a gente quer ver mais disso. Sim. A gente quer ver mais. A gente quer ver o Botafogo com o Almeidão lotado, disputando, jogando bem. A gente quer ver o Amigão, seja jogo do Campinense, seja jogo do 13, completamente lotado. A gente fala isso porque a gente quer o melhor do futebol paraibano e a gente enxerga que tem caminho para isso. Mas é preciso, nesse cenário, que se profissionalize.
que tire aqueles membros, aqueles conselheiros, aquelas pessoas que estão no clube por estarem, por posição, por poder, entendeu? Como sanguessugas. Sanguessugas, é a melhor definição. Só sugando a vitalidade dos clubes. E assim, acho que para finalizar, a única coisa que eu posso falar, e aqui eu desejo de todo o meu coração, de verdade mesmo, e espero futuramente termos a oportunidade de conversar com ele, até mesmo para entender mais do planejamento para a gestão. Só tenho a desejar ao Rômulo Leal e toda a diretoria nova do Campinense, os conselheiros, enfim, que possam desenvolver um bom trabalho à frente do Campinense e que o Campinense retorne ao lugar que realmente merece. É um grande clube da Paraíba e desejo de todo o meu coração que possa voltar a estar aí disputando e se destacando no cenário nacional, nordestino e paraibano do futebol. É isso, Ramon. Bora mudar de assunto? Simbora. Vamos falar agora sobre Série A. Vamos deixar esse papo aí de Campeonato Paraibano. Já falamos demais. Agora vamos falar sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Meu querido Ramon, você prefere começar pela parte de cima ou pela parte de baixo? A pergunta honesta. É complicado, né, Léo? Você gosta de cima ou embaixo? Leonardo Abrantes fala a verdade, né? Em relação à tabela do campeonato. Sim. A tabela. Mas eu não tô perguntando da tabela? Sim, da tabela, é isso mesmo. Estou falando da tabela. Então, eu estou perguntando da tabela. A parte de cima da tabela é uma parte mais confortável, né? Ah, é? Geralmente quem tá na parte de baixo tem mais trabalho. Não, Você acha? Trabalha mais. Quem tá na parte de baixo, a situação é muito mais difícil. Eu acho mais tranquila, mas eu acho que a pressão também é maior na parte de baixo, entendeu? Com certeza. E aí, meu filho, a situação não está fácil. Pressão que não falta na parte de baixo. Então, você vai preferir pela parte de baixo? Parte de baixo porque é a parte que tá gostosa assim no campeonato, né? De discutir, de falar. Porque veja só, você lembra no começo quando a gente comentou sobre as pessoas escolherem o nome certo, sim, né, em relação bíblica? Como é que o Santos está... O Santos... É verdade. Está na parte de baixo. Na parte de baixo, né? Será Santos Lúcifer? Na parte vermelha, não. Aí de forma nenhuma. Mas aí, Léo, sem sombra de dúvidas nenhuma, a situação tá feia, né? A situação tá feia. Porque... Mais feia que olhar para eclipse. Não, a situação tá mais feia do que mentir, do que roubar. Não tenha dúvidas disso, que a situação do Santos tá... Se bem que roubar, mentir, muitas vezes, não dá em nada, né? Então, mas mentir e roubar é feio, né, Léo? Exatamente. E aí, olha na situação, a gente tem aí basicamente duas equipes, eu não vou dizer que já estão rebaixadas, porque eu posso queimar minha língua. Já estão rebaixadas, eu estou falando. Basicamente rebaixadas. Que nem você cravou o título do Souza. É verdade. Se lembra? Lembro perfeitamente. Está nos anais da história do Mais Fute. Com certeza. Ramon Araújo cravando Souza campeão paraibano. Pois bem, secando, né? Porque, Ave Maria, me perdoe, torcedores do Souza. Mas enfim, nós temos o Coritiba e o América Mineiro basicamente rebaixados. Eu diria, Ramon, que Curitiba é uma equipe que quer cair, sabia? Você considera? Porque agora o Curitiba virou SAF. E é muito mais fácil você se readequar numa Série B do que numa Série A. Ah, então faz sentido. Faz todo sentido você cair para a Série B para se adequar, porque é um cenário muito mais propício para você inovar, para você conseguir apresentar um projeto. A Série B, a Série B é muito interessante porque é um cenário onde tem muitos treinadores apresentando projetos, apresentando novidades, né? Sim. A gente tem o Eduardo Batista, a gente tem o Thiago Carpini, que comandou a Água Santa, que agora está no Juventude fazendo bom trabalho. A gente tem o Anderson Moreira no Sport. Sim. Então, a gente sempre tem bons trabalhos na Série B de caras que muitas vezes não são requisitados ou que estão surgindo. Sim. E numa Série B, o Curitiba pode fazer isso de uma melhor maneira. E eu acho que ele até tenta jogar o campeonato, mas eu acho que ele quer cair de fato. Então. Né? E tem gente que reclama sobre... Assim, eu tô entrando em outro assunto, mas eu acho esse negócio de rebaixamento, a conversa assim de... seu time já caiu. Eu sei que falando isso, sou palmeirense, né? Mas a questão eu prefiro muito mais cair e voltar melhor
do que ficar 10 anos de marasmo na Série A. Então. Tem quem pense assim, né, Léo? Tem quem gosta de defender a tese de que de time grande não cai. Sim, em tese, time grande cai. Mas se o seu time não cai, é um ponto muito positivo. Mas o que adianta não cair e ficar ali perdido? Eu acho que Sabe uma equipe que não caiu no futebol? São 3 equipes no futebol espanhol que nunca caíram. 2 você sabe quais são? Barcelona e Real Madrid. E a terceira, você sabe qual é? Eu tenho ideia. Qual? Atlético Bilbao. Exatamente. O que o Atlético Bilbao conquistou? Merda nenhuma. Eu ia falar porra nenhuma. Merda nenhuma. É que você tem uma boquinha suja. Não, que é isso. Na época que eu te conheci, Ramon, você falava tomar no sul. É verdade. Então, mas assim, é porque eu acho que a expressão era essa mesmo. Exatamente. Combina melhor com a frase. Mas voltando para a situação. Vamos falar sobre essas equipes que estão empurrando com a barriga. Eu diria que tem 3 equipes aqui empurrando o campeonato um pouco com a barriga que pode sofrer. Isso. Internacional, por motivos óbvios. Libertadores. Então eu acho que eu não vou nem considerar eles nessa conversa. Mas Cruzeiro e Corinthians, cara, estão perigando. Estão perigando e assim... Cruzeiro arranjou uma vitória do nada. Foi num clássico. Assim, o Cruzeiro já vivia um momento da torcida tá cobrando e tal, cobrando assim, inclusive assim... Ronaldo Gordão. Não, lembra do cântico? Sim, e estavam falando, Ronaldo vai se full porque meu Cruzeiro não precisa de você. Não precisa uma porra, velho. Quem salvou o Cruzeiro foi Ronaldo, vai te lascar, o torcedor é muito ingrato, velho. Pô, eu fico pra não viver, Léo. Sério mesmo, na moral. Que torcedor ingrato da preula. Enfim, Cruzeiro... A briga, pra mim, tá a partir de baixo do... Eu coloco o Internacional, mas acho que o Internacional não vai cair, tá? Então, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos. Essas são as 6 equipes que a gente vai falar. Começando pelo Vasco e pelo Santos. Bicho, as 2 equipes mostraram, pelo menos acho que nas últimas rodadas, que um ânimo. Eu acho que o torcedor tinha criado um ânimo em relação a essas 2 equipes. O Santos iludiu você. O Santos completamente. Depois da vitória contra o Palmeiras, eu achei que realmente o Santos não ia estar mais passando esse sufoco na zona de rebaixamento. Porém, aí nós vemos aí uma sequência ruim do Santos e atrelada a uma série de fatores. A primeira delas é a ausência do principal jogador do time, que é o Soteldo, que é realmente o cara diferenciado, que consegue fazer realmente o jogo do Santos fluir. É um cara que tem o drible, o jogo 1 para 1, que é realmente desconcertante. E nessa última partida que foi o caos, né? O 7-1, relembrando totalmente aí Brasil e Alemanha. O Santos também recebeu uma cipuada gigantesca sem o Soteldo. E também o goleiro João Paulo também não estava, que é uma das lideranças da equipe. Mas assim, o atrela uma série de muitos outros fatores também. Eu acho que o Santos... Tem alguns jogadores do Santos que o Santos acaba por não ter um elenco muito forte, apostando em certas peças. E tem dias também que não é para acontecer a coisa, né? O Santos ainda depende muito que certos jogadores joguem sempre muito bem. Como é o caso do Marcos Leonardo, como é o caso do Soteldo, como é o caso do Jean Lucas, como é o caso do João Paulo. O João Paulo geralmente é um cara que evita muitas derrotas do Santos porque pega muita bola. Uhum. E aí, enfim, o Santos, pra mim, dessas equipes aí, é uma das equipes que eu mesmo sendo torcedor, mesmo tendo esperança, eu acredito muito que o Santos vai cair esse ano. Sendo bastante sincero. Eu também acredito. Eu acredito muito na queda do Santos esse ano. Principalmente porque eu vejo uma desorganização muito grande, começando principalmente da parte da gestão. E assim, o tal do Rueda é o pior presidente da história do Santos e ele que colocou o Santos nessa situação. Uhum. Então assim, é um cara que pra mim tem que ser banido do clube. Mas também ele é um dos... Eu vou atrelar ele o grande responsável. Porque é ele que tem montado os elencos nos últimos anos. E contratado os diretores de futebol que o Santos teve e os péssimos diretores de futebol que o Santos teve. Como exemplo do próprio Falcão, que assumiu esse ano. E até quase metade do primeiro... Até quase final do primeiro... Outro cargo. Não, final do primeiro turno, dizia que o Santos não brigava pelo rebaixamento. O Santos estando na zona de rebaixamento. Então isso pra mim é uma coisa absurda, sabe? Então, pra mim, é uma dessas equipes que é uma forte candidata ao rebaixamento, primeiramente. Já falando do Vasco... Então, deixa eu falar um pouquinho do Vasco. O Vasco tem uma questão muito interessante, porque é uma equipe que está, eu diria que está no hype.
ela tá com muita popularidade porque chegou o Payet, a equipe engrenou algumas partidas, tem o Verratti jogando muito bem, a torcida tá comprando. É muito bacana também ver nas redes sociais a interação daquele menininho lá de 8 anos, o Gui. O Gui, maravilhoso. É incrível, e a gente vê o Vasco tem essa alma meio carismática. Sim. Então o Vasco tá nesse momento assim de... A torcida tá abraçando, eles vivem um bom momento, mas eles precisam também conquistar resultados. Eles conseguiram 2 vitórias em 5 jogos, né? Uma nos últimos 3. Então, a questão do Vasco eles têm que corresponder ao que eles estão recebendo, ao que a torcida está dando, o que a diretoria deu aí de reforços. O Ramon Dias está começando um bom trabalho à frente do Vasco. Então, o Vasco precisa realmente fazer valer a pena, né? Não, então... E aí você tem uma outra equipe nesse cenário, que é o Goiás. Que é o Goiás que apresenta muito pouco, não apresenta um futebol, não apresenta um projeto assim interessante. Por exemplo, o Cuiabá tem um projeto mais interessante que o Goiás. Apesar do Cuiabá não ser grande coisa falando sobre esquema de jogo, sobre análise tática. Só que o Goiás parece que ele sobrevive. Todo ano ele está sobrevivendo. Né? Não parece como o Cuiabá, que tem um projeto que está se desenvolvendo. O Cuiabá, assim como o Bahia está fazendo, né? Que iniciou um projeto esse ano. O Goiás está tentando sobreviver. E talvez seja esse ano que ele possa cair também. Sim. E eu vejo como um dos principais a cair junto com o Santos. Então, eu também coloco o Goiás como um forte candidato. E aí eu pego, por exemplo, os cenários dessas 3 equipes que para mim estão brigando pelo rebaixamento, né? O calendário do Santos é um calendário assim, extremamente, na minha perspectiva, pessimista para o Santos, ao mesmo tempo positivo, né? Porque o Santos ele tem confrontos diretos contra Coritiba, Corinthians, Goiás e só. São 3 jogos no confronto direto a partir de agora pelo rebaixamento. São em casa, fora? Contra o Coritiba é em casa, contra o Goiás e contra o Corinthians é fora. Lascou. E aí você pega, aí a gente tem o Santos ainda contra o Cuiabá, que é uma partida que dá pro Santos ganhar, mas aí a gente tem Santos e Flamengo, Santos jogando fora de casa. Nós temos Santos e Botafogo, Santos jogando fora de casa. Nós temos Santos e Atlético Paranaense, o Santos jogando fora de casa. Lascou, viu? E tirando isso, o Santos enfrenta ainda em casa São Paulo, Fluminense e Fortaleza. Ou seja, são todas partidas muito difíceis. Detalhe, se Fluminense e Fortaleza não conseguirem os seus títulos, eles vão valorizar muito mais o Campeonato Brasileiro. Muito mais o Campeonato Brasileiro na parte final. E aí, nós temos, por exemplo, o Vasco. O Vasco tem confrontos diretos contra Goiás, contra América Mineiro, contra Cruzeiro, contra Corinthians. Então, são 4 jogos diretos. Se a gente acrescentar aí o jogo contra o Internacional, são 5, né? E aí o Vasco, a grande maioria dos jogos vai estar jogando essas partidas que são mais complicadas pelo campeonato, ele vai estar disputando em casa, né? Ele joga contra o Bragantino dentro de casa, contra o Botafogo dentro de casa. Só o Grêmio e o Atlético Paranaense que ele joga fora. Então, assim, eu vejo um cenário mais otimista para o Vasco do que para o Santos, por exemplo. E realmente, o Goiás, ele está sempre nessa sobrevivência. Por exemplo, eu olho para o Goiás, eu vejo mais dificuldade de enxergar a evolução do Goiás do que eu olho para o Vasco, por exemplo. Às vezes eu acho que o Vasco, peca em alguns detalhes que podem ser corrigidos nas próximas partidas. Esse, para mim, é o cenário atual. E aí, só para comentar por fora, essas equipes que estão também aí brigando, o Bahia conseguiu engrenar muito bem agora com o Rogério e tem um elenco muito bom. Então, eu até que o Bahia vai ficar fora dessa disputa. 3 vitórias seguidas. Exato. Nós temos aí o Cruzeiro... O Cruzeiro tá perigando. O Cruzeiro tá perigando e o Corinthians tá perigando. E por que eu digo isso? O Corinthians, gente... 4 jogos sem vencer. 3 empates nos últimos jogos. Exatamente. O problema do Corinthians é justamente esse. O Corinthians, pra mim, é um time... E aí é um problema de elenco também. O preguiçoso. Apresenta pouquíssimas opções de otimismo pro torcedor. O cara que tinha realmente esse negócio de dar um otimismo pro Corinthians era o Roger Guedes, que era um jogador que às vezes decidia numa jogada individual. Hoje o Corinthians depende muito de que o conjunto funcione. E aí eu acho que isso que é o problema. E esse é o problema. Não tem. Não tem. Não tem. Esse é um problema. E quanto ao Cruzeiro, o Cruzeiro também abre o olho. O Cruzeiro abre o olho para a competição. Não pode achar que, por mais que esteja hoje na 14ª colocação,
essas outras equipes que estão na parte de baixo não vão evoluir. O Cruzeiro tem confronto direto contra 2 que estão nessa zona de rebaixamento. E, salvo engano, ainda vou olhar aqui, mas eu acho que também tem partida direta contra o Goiás. Posso estar errado, tem partida direta contra o Goiás fora de casa. Então o Cruzeiro abra o olho, porque a situação não é fácil. Ó, o Cruzeiro vai ter jogo com Bahia, com Internacional, com Vasco, Curitiba e Goiás. Então, ó, cuidado, que essas equipes assim estão perigando. Eu, como torcedor do Santos, eu quero é que se lasque. Eu quero é que se lasque. Vamos falar um pouquinho da parte de cima dessa tabela? Na real, a gente sabe o que vai acontecer. Na minha opinião, o Botafogo é o campeão. Eu acho muito difícil o Bragantino tirar. Eu acho muito difícil o Botafogo perder pontos. Honestamente, eu acho que vai ser um dos campeões mais fracos dos últimos anos, o Botafogo. Porque esse time tá perdendo fôlego. Tá perdendo muito fôlego. E o pior, não tem ninguém que consiga acompanhar. Pra você ter uma noção, pro Bragantino tá em segundo, as outras equipes, elas tem que estar muito mal. Porque, por exemplo, Flamengo e Palmeiras tiveram, talvez, a pior temporada dos últimos anos. Sim. Os dois. E isso, obviamente, fez com que outras equipes crescessem. Então, por exemplo, Fortaleza e Fluminense estão em 8º e 9º. São equipes que poderiam estar muito mais acima. Sim. Só que como elas estão preocupadas com as Copas, isso. O mesmo vale para o São Paulo, que poderia estar mais à frente. Aí as equipes que não tem nada para disputar, como Atlético Paranaense e Grêmio, estão ali. E o Atlético Mineiro que teve uma fase muito ruim. Então, nesse cenário, eu só queria destacar alguma coisa. A briga pela Libertadores direto. Sim. E também pela Libertadores no geral. Porque é o seguinte... Se o Botafogo, pra mim, Botafogo, Bragantino, Flamengo e Palmeiras, eu acho que são os times que vão para as 4 colocações. Aí tem 5ª e 6ª posição. É bom destacar isso porque a gente estava acostumado ao Brasileirão ter 10 vagas para Libertadores. Esse ano não vai ser assim. E por quê? Primeiro, que Fluminense e Fortaleza estão fora do G6. Isso. Então, se eles forem campeões, eles não vão dar novas vagas para quem está abaixo. Exatamente. O mesmo vale para o São Paulo, que está em 10º, foi campeão da Copa do Brasil. Ou seja, são menos 3 vagas. E ainda tem o ponto de, por exemplo, Fluminense e Fortaleza não conquistarem esses títulos. Exato. E ainda podem ficar aí vai lascar não só outras equipes que poderiam sonhar, como eles mesmos. Exato. Porque Fortaleza e Fluminense iam ter que correr atrás do prejuízo. Tentar cascar uma vaga nessa reta final do campeonato. Né? Exatamente. E também abrir o olho para algumas outras equipes, como, por exemplo, o Grêmio, que perdeu os últimos 3 jogos e não vence há 4 jogos, que estava até em segundo uma época. Isso. E já caiu bruscamente. Palmeiras, que perdeu 4 jogos seguidos, tá numa nhaca, numa crise muito grande agora, crescendo. Nós que a temos gente comentou o Atlético, no último episódio. que oscila muito o Atlético. Então, qual? O Atlético Paranaense? Não, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro oscila muito também. E, cara, é um cenário muito, muito difícil pro Botafogo perder esse título, mas também para essas outras equipes. Isso. É uma temporada muito equilibrada do futebol brasileiro, eu diria, porque se a gente vê que, por exemplo, o São Paulo tá em 10º e tem 38... se ele vencer 3 seguidas, ele entra nessa briga, sabe? Exato. Então, é um campeonato muito equilibrado. A gente não vê uma equipe se destoando muito. O Botafogo fez um primeiro turno extremamente destoante, mas um segundo turno extremamente básico. E eu acho... E até um ponto interessante, né, Léo? Porque a gente tá olhando assim, um cenário extremamente otimista que eu tô falando. Mas veja, São Paulo hoje tem 38, o Vasco, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento, tem 30. A diferença são de 8 pontos. Vejam, 3 vitórias seguidas do Vasco e 3 derrotas seguidas do São Paulo, inverte tudo. Exato. Isso é só uma condição para vocês entenderem como a situação tá assim. Nós temos hoje 28 rodadas... 28 rodadas não, perdão. Nós temos hoje... 28 jogos. 28 jogos do Campeonato Brasileiro. Ainda faltam 10. mais 10 rodadas. Ou seja, dentro dessas 10 rodadas, vão ser disputadas ainda 30 pontos. É 10 mesmo, eu tava fazendo as contas. Então, são 30 pontos que ainda vão ser disputados. Ou seja, tem 30 pontos em jogo. Podemos ter um outro campeão, fora o Botafogo,
brasileiro, né? Outro campeão brasileiro. Como também nós podemos ter outras equipes rebaixadas que nós não estamos colocando aqui como na disputa pelo rebaixamento. A gente está supondo através do que a gente viu dessas equipes. Exato. Por exemplo, o Internacional para mim não cai, entendeu? Então, eu acho que muitas realidades podem mudar. O Internacional, inclusive, ele pode subir de novo na tabela. Até porque ele precisa disso para tentar brigar por Libertadores. E uma coisa, o Internacional, o time principal do Internacional é um time muito bom. Então, assim, no Campeonato Brasileiro você vai ter mais tempo para descansar agora, principalmente porque geralmente não temos rodadas durante a semana, está focado só na competição, então isso pode ser um ponto positivo para que o Internacional se desenvolva mais. Só pra gente encerrar aqui, Ramon, eu queria destacar só de novo o negócio do projeto, que eu tô encucado com isso que a gente falou aqui o programa todo. Um exemplo de projeto que deu errado nesses últimos anos, eu não diria nem projeto, mas é porque as coisas aconteceram tão rápido que a equipe não conseguiu se sustentar. Foi o Internacional. É um exemplo claro. Eles entraram com o Mano Menezes. O Mano Menezes fez uma grande campanha ano passado. E aí eles conseguiram uma vaga para Libertadores. Chegaram na 3ª colocação do campeonato e ganharam vaga direto. Um campeonato surpreendente. Tanto o Internacional quanto o São Paulo fizeram campeonatos surpreendentes no ano passado. E nesse ano, o sarrafo ia ser maior. Tinha Libertadores e tudo mais. E a equipe não conseguiu manter isso. Não conseguiu manter. É uma síndrome que existe em várias equipes, em vários esportes, em várias competições, que é o seguinte: você superar suas expectativas e depois arcar com essas consequências. E como você anula isso? Traçando um projeto. Para você nunca ir muito acima e ter uma queda muito brusca. Ou quando você chegar nesse nível, você saber aonde você pertence. Então, por exemplo, um exemplo que aconteceu no ano passado com Fortaleza. Fortaleza, na minha visão, na época eu ainda era setorista do Fortaleza, eu vi o quanto o Fortaleza tinha errado na execução do planejamento da temporada 2022. Porque era uma equipe que ia jogar muitos e muitos jogos e não tinha se preparado para isso. O elenco era raso, não tinha peças em todos os setores suficientes, especialmente na defesa. E é uma equipe que sofreu muito no Campeonato Brasileiro. E aí depois que saiu da Libertadores, e ainda bem que saiu, senão teria caído. Então, e o Fortaleza realmente, a primeira parte do campeonato foi muito mal. Foi horrível. O segundo turno foi maravilhoso. Foi muito bom porque realmente teve mais tempo e isso aconteceu. Então, o Internacional é um exemplo disso. E é um negócio que o São Paulo tem que se atentar. Pro ano que vem, o São Paulo não colocar muito peso nisso, obviamente o São Paulo tem que tentar manter o nível. Só que às vezes, quando você acha que você está colocando mais peso, você está decretando o seu fim também. Perfeito. Então, é um negócio pra gente Fica pensar. a mensagem, né, Léo? Fica a mensagem aí, né, pra todos os ouvintes. É isso. Acho que vai ficando por aqui o nosso queridíssimo Mais Fute. Agradeço demais a sua companhia até aqui. Todos que ficaram conosco, aproveitem, divulguem, compartilhem com os amigos. Tenha medo não. Tenha medo não. O programa de hoje foi resenha e também teve comentários extremamente interessantes aí. Completo. Se você gostou aí, você tem aqui, pode assistir a parte só do Campinense ou a parte do Brasileirão. O importante, claro, é sempre você só participar. O encerramento também. Exato. Se você quiser ver só Pode ser também. Como é que o Mais Fute encerra o programa? Vai lá. Encerra o Mais... E, inclusive, participem das pesquisas que nós fazemos, Comentem. os questionários lá no Spotify. Comentem o que é que vocês acharam do programa. Digam a opinião de vocês, minha gente. A gente quer saber também o que é que vocês acharam. Enfim, é isto, Léo. Um abraço a todos. Tamo junto, até semana que vem. Até. Valeu. Tchau, tchau.